Oi! Estamos Boa no noite, ar. doutora, tudo bem? Boa noite, queridos. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, doutora. Noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui diante de vocês, na página pessoal da doutora Leila. Eu sou Ederson Galego. Se apresentem aí, meus colegas. Eu sou Rodolfo Mariano, um dos integrantes da equipe MPL. Leandro, está ouvindo? Tô sim. Boa noite a todos. Boa noite, Ederson Galego, Rodolfo Mariano, doutora Leila Cagliari. Boa noite a todos que nos assistem nessa live. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez com vocês reunidos. Eu acredito que teremos momentos de aprendizado esta noite. Com certeza, Leandro. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite. Meus colegas também, por terem aceitado e disponibilizado um tempinho. Doutora, também agradecemos pelos seus apoiadores, seus seguidores. Nós sabemos que são centenas deles. Doutora, deixamos aqui bem livre para a senhora. Gostaríamos de ouvir o que a senhora tem para falar sobre direito, sobre Constituição, como que vai ser a política nos dias de hoje, como a senhora vê o cenário da política nos dias de hoje. Então, doutora, é com a senhora. Boa noite a todos, né? E o que eu tenho para... A gente tem muito para conversar, porque, na verdade, a gente tem aí o ano eleitoral, e o que a gente vê hoje, que eu gostaria de conversar com vocês, é a situação que a gente tem da chamada democracia online. O que é a democracia online? A gente está essa era da rede social trouxe muita mudança no conceito de democracia. Antes a gente tinha a ideia da democracia, a gente tinha aquilo que vinha para a gente sem a gente poder participar. A TV mostrava a informação, o rádio, e você só recebia, você não conseguia trocar informação. E a era digital, a era da internet, das redes sociais, fez com que as pessoas começassem a interagir com o seu candidato, interagir com os partidos, interagir com todas as pessoas que que possam acrescentar alguma coisa. E ao mesmo tempo em que a gente tem esse acesso à informação, a gente também tem um problema muito grande, que é a desinformação trazida pelas fake news e pelas milícias digitais, que a gente chama, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu quero falar primeiro é da importância que a gente tem em relação a poder ter essa participação das pessoas. É o novo perfil de democracia que a gente tem hoje, que é você poder acompanhar em tempo real tudo o que acontece, né? Então, aquela ideia antiga que a gente tinha de que se criava um perfil de candidato e a gente tinha que aceitar aquilo. Hoje, nas redes sociais, você acompanha a vida do candidato em tempo real. Todo dia tem alguém postando alguma coisa da informação. Então, a gente precisa entender que essas eleições, que vão ser as primeiras em relação ao uso das redes sociais, as municipais, né? A gente teve as presidenciais, que já mudou bastante o perfil, e agora a gente vai ter as eleições municipais. Então, o que acontece nas municipais? A mudança do perfil do candidato, né? E também a forma de se fazer a propaganda nas redes sociais. Como é que você vai se colocar, como é que você vai vender a sua imagem, né? E as fake news são uma grande destruição que a gente fala, que é o maior problema do Tribunal Eleitoral, o TSE, é como combater as fake news e as milícias digitais.
Porque ao mesmo tempo em que você posta uma informação, aparecem 10 informações falsas ao mesmo tempo. E isso aí é um baita de um problema, porque as pessoas acabam se confundindo na informação, há uma desconstrução, uma desqualificação do candidato, muitas vezes falsa. Apesar de eles terem criado a lei das fake news, que agora na eleitoral, né, é denunciação caluniosa com pena de prisão para quem divulgar ou criar conteúdo conteúdo eleitoral falso, né? Mas é uma grande desafio para o tribunal é fazer o controle disso, o controle dos robôs também, que disparam hashtags ou disparam informações falsas. A senhora falou sobre o uso desses robôs. O que pode ser utilizado para combater esses robôs? É apenas denúncia? Ou o governo criou algum um mecanismo, aplicativo que vasculha os perfis? Existe, eu ainda não sei o que o tribunal vai lançar de proteção digital. O que eu sei é que existem sistemas, eu não sei se esses programas de antivírus têm, que informam quando um robô está publicando alguma informação. Eu já vi alguma coisa na internet que a pessoa mostrou assim, que tinha recebido um conteúdo de robô. Então, eu acredito que agora esse material também vai ser vendido. Como a gente tem um antivírus para o computador que avisa quando a gente tem um vírus, a gente também vai ter algum mecanismo que informe quando um robô está acionando. E as pessoas não têm noção de como os perfis fakes disparados, os conteúdos disparados por robôs influenciam. Às vezes ele entra se comunica com você para determinadas frases e não são pessoas que estão falando, são mecanismos digitais que estão falando. Entendi. Por isso que, às vezes, você entra em algumas páginas e você vê centenas de hashtags. Isso. Aí parece que a pessoa disparou tudo aquilo, ela escreveu tudo aquilo, às vezes aquilo lá é um perfil falso. Na verdade, hoje 80% do conteúdo de Facebook, por exemplo, você tem que considerar como falso. Porque as pessoas, não que a pessoa seja falsa, mas o conteúdo que ela compartilha é falso. Eu vejo isso porque de tanto a gente acessar a informação, e eu gosto muito de acompanhar, a gente vai vendo que as pessoas vão participando e elas vão republicando conteúdo que elas não conhecem. O grande problema hoje na política é que as pessoas não conhecem o direito constitucional, elas não conhecem o direito em si, elas recebem uma informação que coincide com o que ela está pensando e ela dispara essa informação para frente, sem saber se aquilo é verdadeiro ou não. E isso não tem a ver com as pessoas, o nível escolar da pessoa. Eu vejo gente simples, gente inculta, que a gente fala, que são as pessoas que têm baixa formação, e vejo pessoas de nível superior, ou até com mestrado, doutorado, disparando conteúdo errado, porque elas não têm conhecimento, mas aí aquela informação que chega para ela narra um fato que ela acha que para ela é certo, e ela passa para frente. Aí você imagina assim, eu publico um conteúdo, você lê o meu conteúdo, republica na sua página para mais 1.000 pessoas, que republica, isso aí isso de quando dispara, ninguém segura mais. Ô, doutora, eu vou pedir mais um minutinho para a senhora, porque agora nós conseguimos fazer uma transmissão direto na nossa página. Ah, que maravilha! Parabéns. Entrou aí? Está iniciando. Boa noite! Eu sou Ederson Galego. Esse aqui é o Rodolfo Mariano, Leandro Marques. E hoje temos uma convidada especial.
a doutora Leila Cagliari. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Deixa eu só avisar o pessoal que nós tivemos um pequeno problema técnico e iniciamos a live através da página pessoal da doutora. Mas conseguimos resolver e estamos aqui para vocês. Mais uma vez, boa noite, doutora. Vou deixar os meus amigos se apresentarem. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Eu sou o Rodolfo, da equipe MPL. A galera me conhece como Rodolfo Mariano. Boa noite a todos. Meu nome é Leandro Marques. Eu quero dizer para mim que é motivo de muita alegria estar participando de mais uma live com vocês. Doutora Leila Cagliari, seja bem-vinda. Eu acredito que hoje será uma noite de muito aprendizado para todos nós. Muito obrigado a todos. Boa noite, galera. Espero que estejam todos bem na casa de vocês aí. Que bom que a gente pode conversar, né? A gente teve ali uma diferença, estava tentando ajustar ali, o Ederson estava tentando ajustar as páginas. É a tecnologia, a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando até que tudo funcione, né? Mas, enfim, vamos começar, então, de novo, para quem está chegando agora. Doutora, Oi? Só explica para eles da onde a senhora está falando. Ah, tá. Eu tenho duas casas. Eu moro também em Eldorado, São Paulo. Voto em Eldorado, não tiro meu título de Eldorado, né? E tenho endereço lá. E moro também em Blumenau, Santa Catarina, né? Onde está a minha família. Então, agora eu estou falando de Blumenau. Viu, pessoal? É por isso que nós fizemos essa tela dividida, tá? Nós não estamos juntos, tá? Cada um em sua residência. Por isso nós tivemos esse problema com a transmissão. Mais uma vez, doutora, obrigado. E toca o barco. Então tá, vou começar de novo o assunto que a gente estava falando. A gente deu uma aquecida, agora vai. A gente hoje resolveu falar. Agora vai. A gente resolveu falar sobre a democracia online, a democracia na era digital, essa mudança de olhar que a gente tem hoje para a política. Eu estava dizendo antes que a gente recebia informação da rádio e da TV, ou dos comícios, dos palanques. Hoje, a gente tem esse conteúdo todo disponível na internet. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande de paradigma, dessa maneira de olhar a política. Quando você tem acesso direto ao seu candidato e que você pode trocar ideia, você pode falar com ele, com a equipe dele, você está fazendo a democracia de um jeito que melhor ele pode ser. Porque o que é a democracia? A democracia é do povo pro povo. Ela pode ser direta, quando o povo todo escolhe junto, sem representação, ou ela é indireta, quando a gente tem o representante, no caso, que são os nossos congressistas, né? Então, essa mudança que a gente tem hoje em relação à política, ela vem colocando a gente numa situação que é muito boa, por um lado, porque a gente tem acesso direto às informações dos políticos e dos partidos políticos, e, ao mesmo tempo, ela é ruim com esse disparo de conteúdo falso. A gente sabe que hoje 80% do conteúdo que é desenvolvido na internet é falso. E o Tribunal Eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vem fazendo um esforço danado para conseguir conter ou estudar como é que funciona esse disparo de fake news e as milícias digitais. O que são milícias digitais? A gente conhece a milícia como aqueles grupos armados de militares ou não militares que interferem no grupo, que mandam, tem alguns que cobram taxa de proteção, um monte de coisa. A milícia digital são grupos pagos para desenvolver conteúdo contra outros. Então, por exemplo, eu quero desqualificar um candidato. O que eu faço? O que a milícia faz? Ela cria uma porção de informação distorcida, ou conteúdo falso, ou falando mal do lado pessoal daquela pessoa, enfim, busca argumentos para desqualificar. E as pessoas acabam comprando essa informação. E isso aí é muito ruim,
porque faz com que as pessoas não tenham noção real do que está acontecendo. A política é o debate de ideias, ela não é um debate de você atacar o lado pessoal de qualquer um. Então, se eu vou ser candidato, você tem que ouvir você tem que entender o que eu vou falar, o que eu quero enquanto melhor para a minha cidade. E não a minha vida pessoal, os ataques à minha vida pessoal, à minha família, como antigamente era. Iam buscar se o candidato tinha amante, aí publicavam. Iam problema em casa, publicavam. Quer dizer, tentavam desqualificar a moral do candidato. Tem um fato, assim, que é muito famoso, da turma dos quem tem mais de 40, 50 anos, que foi aquela cena do Itamar Franco, no palanque. Aí devem ter contratado uma modelo, colocaram uma modelo do lado dele, um camisetão, sem calcinha. Tu imagina que isso aí foi disparado, isso era na época que a gente não tinha internet ainda, isso foi disparado no jornal, TV, um monte de coisa. Para que fizeram isso? Para desqualificar ele. Então, existe todo, assim, ó, o maior cuidado, e o tribunal, a maior luta esse ano nas campanhas municipais vai ser em relação às fake news, à produção de conteúdo falso. Doutora, você fica livre para fazer perguntas? Sim, doutora, referente a esses negócios sobre conteúdo falso, assim, geralmente a gente vê que beneficia o que está embaixo, né? E assim, como que eu posso estar explicando para a senhora, assim, acaba prejudicando os candidatos a vereadores também. Me ouviu? Qualquer pessoa está sujeita a prejudicar, sabe, essa produção de conteúdo falso. E as pessoas, o maior cuidado que tem que ter é na divulgação do conteúdo. Você republica um conteúdo que é uma fake news. Isso aí vai se tornar um problema sem fim, porque a rede é muito grande de pessoas que vão republicar essa informação. Por isso que é crime, por isso que tem que ser crime cada vez mais. Eu acompanho todos os dias a produção, que eu fico vendo no Facebook, eu sou obrigada a ficar olhando o Facebook e as redes sociais, porque hoje a gente está vivendo uma crise constitucional, que é muito, o STF está tendo que intervir em muita situação envolvendo o governo, até por causa da pandemia, e aí a gente tem que ficar sempre estudando. Então, a gente fica olhando o que as pessoas estão publicando. E eu vejo muita informação falsa, principalmente quando fala de direito. Eu nem entro no mérito daquelas questões da medicina, das questões de saúde, porque esse não é o meu mundo. O meu mundo é o do direito. Mas você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo. E as eleições municipais têm que ter esse cuidado em relação ao que o candidato, o que vão vender da imagem dele, sabe? E os ataques que vão ter. Os ataques têm que ser todos denunciados. Faz o print e denuncia, faz o print e denuncia, porque de alguma forma a gente tem que educar as pessoas. O bom das eleições municipais é que, como as cidades, as pequenas, as grandes é um outro perfil, mas as pequenas todo mundo se conhece. Então, você não vai poder vender uma imagem que não é sua. Então, você vai, claro que tem que sempre denunciar, e é tudo em tempo real. Então, quem vai produzir o marketing, quem vai produzir a mídia, ele tem que estar antenado a tudo aquilo que vai acontecendo, para poder fazer essa intervenção rápida nas fake news. Doutora, eu gostaria de falar um pouco sobre o voto consciente. Alguns eleitores votam no candidato porque ele é amigo, alguns votam porque ele é parente, outros ainda porque receberam alguma ajuda em algum momento difícil da sua vida. Isso pode se enquadrar no voto consciente ou, na sua visão, o que seria o voto consciente? Votar consciente, primeiro,
você tem que saber escolher quem vai dirigir a sua vida. Porque a vida numa cidade é o fundamental para você. Educação, saúde, transporte, trabalho, assistência social. São os 5 pilares da administração pública. Então, se você for escolher um candidato que você sabe, ou que você tem alguma informação de que ele, de alguma forma, já fez alguma coisa para prejudicar, ou mesmo, enfim, tem um perfil duvidoso, como é que você vai colocar essa criatura de volta no poder? É o cara que ele vai aprontar, ele vai roubar, ele vai fazer alguma coisa. Então, votar consciente é você ter consciência de que você está tentando colocar lá no poder, que vai gerenciar também de alguma forma a sua vida, uma pessoa que tenha boas intenções. Outro dia eu ouvi o Eloy falar que o político tem que gostar de gente. E é verdade, o político tem que gostar de gente. Se você não tem empatia, se você não tem aquele olhar para a sua cidade, o que você está fazendo lá? Aí você faz uma política ao contrário, uma política só para si, para o seu grupo, você não está fazendo a política para o povo. E aí a cidade vai para o buraco. Verdade. Doutora, tenho ouvido um pessoal falar sobre voto cabresto. Isso aí é desde o tempo Isso aí é desde o tempo do descobrimento do Brasil. O que é o voto de cabresto? E assim, esse batalha um monte nas cidades, principalmente nas cidades do Nordeste, do Norte do país, tem muito ainda. A cidade, quanto menor e que tem grupos que controlam a cidade, existe o voto de cabresto. O que é isso? Você tem que votar em quem eu quero. Eu quero botar o fulano lá, você tem que votar nesse cara. Porque senão vai acontecer, você vai perder o emprego, porque vai acontecer isso, porque ameaçam de morte, ameaçam tudo. Entendeu? Então, o que é o voto de cabresto? É você não ter a liberdade de poder dizer em quem você quer votar. Você tem que votar naquele que o outro está mandando, por alguma razão. E a gente vê muito isso aí ainda. E é horrível. Então, o que eu sempre... As pessoas, muitas vezes, para não perder o emprego, elas não podem nem declarar o voto. Ou elas têm que declarar o voto, fazer campanha, para quem aquele cara quer. Aí, o que eu digo para o povo? Diz que sim, faz a campanha, tudo vai lá na urna, que a urna é secreta, e vota em quem você quiser. Entendeu? Porque é um absurdo ainda a gente ver as pessoas tentando manipular a vida das outras por causa dessa questão de voto. É horrível isso. Outra coisa também, doutora, que acontece assim em cidades pequenas, assim, vou usar o exemplo nosso de Eldorado, assim, deles manipularem, fulano de tal A, fulano de tal B, investiu na campanha, acaba investindo na campanha, daí ele quer lotear a prefeitura. Vamos fazer um acordo aí que, eu coloco tal pessoa indicada e tal pessoa para pagar a favor. Assim, no meu ponto de vista, eu acho isso daí corrupção também. Entra como corrupção. É o favorecimento pessoal em cima da administração pública, né? Sim. Mas isso aí, gente, não acontece só numa cidade, isso acontece geral. Em qualquer nível, às vezes até em empresa acontece isso, que são aquelas pessoas que tentam manipular, vai fazer o que eu tenho interesse, o que eu quero, eu vou colocar quem eu quero, não tem critério técnico, sabe? Uma coisa que me preocupa muito, e principalmente nas cidades menores, é a questão do critério técnico. Você coloca lá uma pessoa que não sabe nada do assunto só porque você porque me apoiou na campanha, porque não sei o quê, e aí depois a pessoa chega lá e faz um monte de erro. Eu acho que a mudança no perfil do voto consciente é claro que a gente ainda vai errar muito em relação a aprender, não é que a gente não saiba escolher, é que existe a pessoa que faz a campanha do jeito e ela chega no poder e ela muda completamente aquilo tudo que ele prometeu, que ele se comprometeu com o povo. Ele chega lá e começa a fazer aquilo da casa dele, a extensão da casa dele.
E não é assim. A política é feita, você entrou lá, você tem que saber que você está gerenciando uma população e que você pode causar danos enormes para essa população. Então, quando as pessoas vão votar, elas têm que olhar qual é o critério que elas estão usando para escolher o seu candidato. Que tipo de pessoa você quer colocar lá? Se o cara te paga cerveja para você votar nele, ou te dá uma cesta básica, ele não tirou dinheiro do bolso dele. Esse dinheiro saiu de algum lugar, porque ninguém dá dinheiro para ninguém. E lá na prefeitura, ele vai pegar o dinheiro de volta, de outro jeito. Então, a gente tem que parar de olhar para isso dessa forma. Tem que realmente olhar as coisas do jeito certo, sabe? Evitar de votar em quem fica prometendo coisa que não tem cabimento, ou então em troca de alguma coisa. O interior, infelizmente, as pessoas acabam aceitando, e eu já dei palestra, e que as pessoas perguntavam assim, mas o cara lá prometeu de dar óculos, prometeu de dar isso, dar aquilo. Eu disse, não, pega, mas vota em outro. O voto é secreto, a urna é secreta, ninguém precisa saber em quem você votou. Vota na pessoa que você considera certo, porque a gente tem que acabar com isso. Eu acho que aos poucos a própria rede social vai denunciar muita coisa errada. E o candidato que for por esse pé aí, ele vai se queimar, porque vai ter vídeo, vai ter foto e tudo vai ser publicado. Então, quem for fazer a política do jeito velho, vai dar tiro no pé, com certeza. Sim. Pessoal, eu recebi umas mensagens aqui. O pessoal está falando que não está sem áudio, que não está dando para ouvir. Eu gostaria de pedir para os internautas, se já regularizou, para vocês dar um toque aí para a gente poder acompanhar. Doutora? Aqui para mim tá bom. Comigo está tendo retorno também. O áudio para quem está assistindo a live. Quem está assistindo, algumas pessoas falaram que não estão ouvindo, né? Agora não sei se já foi regularizado. Aí eu pedi para eles mandarem por mensagem para nós se já foi regularizado. Doutora, o brasileiro, hoje em dia, ele anda muito decepcionado com a política, né? Anda muito desacreditado, vamos dizer assim. Que a gente vê de política aí que põe a mão no nosso dinheiro, no dinheiro público, né? Rouba escancaradamente e não acontece nada. Alguns vão presos, ficam 1 mês, 2 meses, depois já estão em liberdade. Você acha que nossas leis brasileiras são muito brandas com os políticos? Você acha que deveriam ser mais severas? Vamos partir do princípio de que quem fazem as leis são as próprias raposas. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não adianta a gente esperar que lá em Brasília, eles vão resolver o nosso problema, porque o Congresso ainda está cheio de ladrão, de gente que só pensa em si e não pensa no povo. Quem conhece direito e que acompanha o Legislativo, sabe que é uma podridão que se vê lá dentro. Né? É um vendendo cargo para o outro em troca de apoio para não cair, para isso, para aquilo. Você entra lá com um propósito. Assim, a política tem uma coisa que me deixa muito triste, que é a pessoa entra bem, ela entra querendo mudar. Mas aí, quando ela chega lá dentro, o sistema é assim, você vai fazer como a gente quer, ou então a gente vai dar um jeito de te queimar de alguma forma. Sabe? E isso acontece muito. Então, o que acontece? O que eu acredito? Que a política vai começar certo quando ela vier de baixo para cima. As cidades vão começar a se consertar, e aí sim, um dia, a gente vai ter, lá em Brasília, uma Câmara de Deputados que tenha 80% de gente boa, e lá tem seus 20 podres. Que a maioria seja a favor do povo e faça pro povo. Porque o que falta no nosso país é vontade política, de ajudar o povo. Porque não é difícil. Governar uma cidade, está tudo na lei. Tudo está na lei. E aí você não consegue fazer simplesmente se você não tem vontade, porque não é difícil organizar. Claro que tem que ter uma noção básica de gestão pública, você tem que conhecer um pouco de gestão pública para fazer política. O que acontece nas cidades pequenas é que às vezes você não tem muita gente com formação. Aí você pega lá o moço da farmácia, o moço do açougue,
para ser o prefeito. Aí essa pessoa pode até ter vontade, mas ela não tem conhecimento. E é por isso que agora a rede social está mudando isso, porque hoje qualquer pessoa tem acesso à informação. Você estuda online, você estuda pelo Google, você busca informação. Então não tem mais como dizer que a pessoa não sabia. Primeiro que quem vai assumir um cargo público não pode dizer que não conhece a lei. Sim. Ele tem que conhecer. Ele é responsabilizado o tempo todo. A diferença da administração privada para a administração pública é na privada eu faço o que eu quero, eu gasto dinheiro como eu quero. Na pública, eu tenho que seguir a lei. Eu só posso gastar como a lei manda que eu gaste. Mas esse é um problema crônico que a gente tem no Brasil. E que só vai melhorar conforme as pessoas forem se conscientizando. Cada gestor que chega e consegue melhorar um pouco é um avanço. O problema é que você tem um gestor que arruma em 4 anos ou em 8 anos, aí chega um outro lá na frente que bagunça tudo. Por isso que o povo tem que ir começar a aprender a votar, para poder identificar de cara quem tem o perfil que serve e o que não serve. Mas assim, doutora, muito que a gente acompanha por aí, nem sempre é o gestor. Geralmente são os indicados ali, os secretários, os diretores, que acabam prejudicando uma administração. Aí acaba queimando todo mundo por falta de gestão, falta de planejamento, falta de estudar o município, falta de conhecer o município. Isso que a gente nota em municípios pequenos, né? Agora, cidades maiores, aí, no meu ponto de vista, teria que ser tudo técnico mesmo. Desde a cidade menor à cidade grande daí. A questão ali que tu tá falando, eu não consigo entender como é que você tem um secretário. Claro que o prefeito, muitas vezes, ele não conhece todas as matérias. Então, ele tem que colocar pessoas da confiança dele que possam conhecer o conteúdo. Isso a gente está vendo lá em Brasília acontecer. Você precisa ter pessoas que tenham conhecimento técnico. Se você coloca pessoas que não têm para determinada área, vai dar problema. E quem responde é o prefeito, junto com o secretário. Então, assim, dizer que a responsabilidade toda é do secretário, não é. Porque se ele começa a dar problema no setor dele, o prefeito tem que tirar, ou então dizer para ele, olha aqui, fulano, tu vai arrumar isso aqui ou não vai? As coisas, elas têm que andar casadas. O interesse da gestão tem que estar casada com o trabalho do secretário. Não pode uma coisa senão vai dar desequilíbrio. Não adianta o prefeito chegar e jogar toda a responsabilidade da gestão na mão dos secretários. Isso aí não existe. Ele é responsável, é ele que vai para a cadeia depois, se precisar. Entendeu? É ele que vai responder processo. Ele tem que saber em quem ele está colocando no cargo. Legal. Doutora, Oi? Só um minutinho. A senhora consegue ampliar novamente a sua imagem e diminuir a nossa? Espera aí. Isso, perfeito. Agora sim, doutora. Muito obrigado. Tá. Vamos para a próxima? Não, tá bom, tá perfeito. Tá. Qual a próxima pergunta? Leandro? Fique à vontade, pessoal. Então, vou fazer mais um... Pode ir, Rodolfo, pode ir, Rodolfo. Então, doutor, assim, igual a gente acompanha em algumas prefeituras da Baixada Santista, né? Que eles aproveitam muito o funcionário de dentro da prefeitura para passar a ser o diretor, né? Que daí seria uma economia para o município. Uhum. E grande parte desses funcionários que são ali diretores acompanham um plano carreira, né? Quanto mais você se qualificar, mais você vai estar ganhando e tendo mais conhecimento. Só que isso, assim, o sonho da gente é ter isso em prefeituras igual Eldorado, Japiranga, Cajati, em prefeituras pequenas. Por que a senhora acha que não acontece por aqui? Porque não tem vontade política nenhuma de fazer. Porque a coisa mais simples do mundo é sentar e estruturar um plano de carreira, o funcionalismo.
condecorando aqueles que estudam, aqueles que se qualificam, e dando chance para quem quer estudar, para quem quer incentivar a crescer. Um bom gestor público, ele investe nos funcionários públicos, ele investe na carreira dos funcionários, principalmente na educação. Para mim, das situações que são mais... um setor que é muito, assim, delicado é o da educação e da saúde também, porque a saúde, meu Deus, né? Então, assim, só falta vontade política. Se você quer arrumar, você senta, pede para o seu grupo organizar. Existem até empresas que preparam e explicam essas questões de plano de carreira e ajudam a prefeitura a organizar, e você faz. Meu Deus do céu, isso aí não é difícil. Que nem você, o Rodolfo, que fez lá uma reclamação lá na Câmara para regularizar a jornada de trabalho da saúde, sim, né? Sim, foi. Pois é. Meu Deus do céu, qual é a coisa de sentar isso em 2 horas, organizar isso aí com o procurador do município? É a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, não tem... Qual é o problema de gestão? O maior problema de gestão é quem está lá sentado na cadeira. Porque se não faz, meu filho, não vai para frente. E outra coisa, essa ideia do prefeito fantoche, que a gente chama, que é aquele prefeito que fica ali só para dar tchau, também não serve. Porque se você pega e joga a responsabilidade para o vice, o povo não reconhece ele como uma liderança. Porque o vice é o vice. Qual é a função do vice? Representar o prefeito na falta dele. Agora, se você tem um prefeito, por que ele não assume a atividade dele como prefeito? E por que ele joga o vice para mandar na cidade? As pessoas não conseguem reconhecer. Porra, eu votei no fulano, agora está lá o outro mandando, então renuncia. Diz, olha, eu não quero mais, sabe? Não quero. Passa a bola para o vice e deixa ele governar. Porque isso confunde a cabeça das pessoas. E às vezes porque o vice quer fazer de um jeito, aí o outro está lá sentado na cadeira e não se resolve o que é da vida. Então, a gestão é ter um prefeito que tenha vontade de lutar pelo povo. Claro que existem políticos que são mais expansivos, que estão na rua, que conversam com as pessoas, que não dormem. Tem gente que não dorme, passa quase 24 horas do dia trabalhando. E tem aqueles que são mais fechados, que são mais introspectivos, que não são muito de... não são muito, não é simpáticos, mas eles são mais quietos, mas nem por isso eles podem ser maus prefeitos, às vezes são bons prefeitos também, mas são mais técnicos, mais fechados, digamos assim. Mas isso, agora o problema é aquela má gestão. Má gestão é ter um prefeito que não manda na sua cidade, que larga na mão dos secretários, que larga na mão de todo mundo e sabe Deus o que vai fazer da vida. Então sai. Ainda bem, é por isso, vocês não sabem, mas é por isso que as eleições acontecem de 4 em 4 anos, porque você deu uma chance para aquele político trabalhar em 4 anos. Se ele não fizer nada, você troca. Tem que trocar e vamos dar chance para outro, novas possibilidades, novos partidos trabalhando, sabe? É por isso que a gente tem a pluralidade dos partidos, para que a gente possa trocar, possa conhecer várias possibilidades e ter gente nova. É muito importante a política ter gente nova, ter opção. Por que as pessoas às vezes acabam votando no mesmo? Porque às vezes não tem muita opção. Então a gente tem que ter a opção de candidatos e pessoas interessadas em melhorar a cidade. Senão não adianta, gente, não vai para frente. Doutora, o que a gente percebe, assim, só complementando a pergunta aqui, o plano carreira, assim, que a gente percebe que não tem, que muitos que entram ali como favorecidos, desvio de função, gratificações, essa galera aí que parece que é o que é a manivela da prefeitura, né? O que faz rodar ali, que eles acabam atrapalhando a gestão com isso daí. Olha, gente, desde que eu conheço gestão pública, a gente tem problemas no desvio de função, que hoje até o prefeito responde por desvio de função, gratificação errada, são problemas que sempre vão ter.
sabe? Enquanto tu tiver um gestor que não tiver conhecimento da lei e ele não ouvir, porque o procurador, porque assim, a prefeitura funciona como? O prefeito e os secretários administram todos os setores. E você tem a figura do procurador, que representa o município. Ele não é advogado do prefeito. Ele representa o município. Tanto é que, se ele tiver que fazer alguma denúncia, ele tem a obrigação legal de fazer. Se ele perceber que alguma coisa está errada, a função do procurador é defender o município e não a pessoa do prefeito. O prefeito tem o assessor, ou o chefe do jurídico, tem o cargo de confiança, que é para assessorar ele, para ele não fazer besteira. Essa é a função do assessor também, tá? Mas não quer dizer também que seja advogado pessoal dele, não pode ser também. E o assessor tem funções para exercer e o procurador tem outras, tá? Então, assim, essa questão legal de arrumar desvio de função, gratificação, isso aí é obrigação dele fazer. É a função também do procurador buscar consertar. Eu me lembro que quando eu estava aí na prefeitura de Eldorado, inúmeras vezes a gente comentava com o Eloy, olha, isso aqui tem que arrumar assim, isso aqui tem que arrumar assado, sabe? Porque são coisas que precisam ir ajustando realmente. Às vezes não dá para contemplar o interesse de todo mundo, mas você tem que buscar o que está na lei. Legal a resposta, bem colocadas as palavras. Ô, doutora... A gente tem que pensar... Oi? Pode falar, pode falar. A gente tem que pensar sempre que o cargo... Por que a gente escolhe cargos técnicos? Porque o técnico, ele não tem que ter muito envolvimento com a política. A política fica para os políticos. O cargo técnico, ele tem a função de fazer o certo e dizer para o prefeito, olha, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado. Você escolhe o caminho. Eu sempre faço assim. Eu digo, isso aqui é assim, se você fizer assim, você vai se incomodar. Agora, a escolha é do prefeito, sempre. É ele que responde. Doutora. Oi? Recebemos uma pergunta nos comentários referente a o que a senhora poderia falar sobre a justiça eleitoral que permitiu deferir candidatura de um candidato que não tinha domicílio eleitoral e nem filiação partidária, gerando um caos na missão, eu acho que no nosso município, com pseudo-candidato. Quem errou? Vamos ver se eu entendi. Domicílio eleitoral é você ter o domicílio naquela cidade no período determinado pela lei. Meu domicílio eleitoral fica em Eldorado, tá? Você perguntou do domicílio eleitoral, ele não tinha domicílio na cidade? Pelo que eu entendi aqui, a Justiça Eleitoral permitiu deferir candidatura de um candidato que não tinha domicílio eleitoral e nem filiação partidária. A senhora já ouviu um caso semelhante a isso? Me apresentem, porque eu não conheço. Domicílio eleitoral, você sempre... Tem pessoas que têm aquela... Eu tenho domicílio eleitoral numa cidade, mas eu tenho mais de uma casa. Então, aonde vai ser? Porque, que nem eu tenho 2 endereços. Eu tenho um em Blumenau e um em Eldorado. Então, mas o meu domicílio eleitoral é em Eldorado. Então, eu posso me candidatar, se eu quiser, em Eldorado. Porque eu pertenço a Eldorado também e eu estou dentro do prazo que a lei estabelece. Agora, não ter filiação, não. Não existe isso no Brasil de não ter filiação. Eu não conheço, não. Gostaria de ter acesso a essa informação, a decisão judicial, não conheço. É obrigação ter filiação partidária para ser candidato. No Brasil, não pode ser candidato sem filiação partidária. Você tem que fazer parte do partido. Doutora, até estou atrapalhando um pouco meus amigos aí. Não, é para perguntar. Vamos perguntando. A senhora tem as suas redes sociais.
pelo que eu estou vendo aqui, a senhora é bem participativa e tudo mais. Como que está sendo essa interação com seus internautas a partir desse momento que, igual um Eldorado mesmo, política já está aflorado? Como tem sido... o que a senhora tem conversado com seus ouvintes, com seus seguidores? Qual é a maior dica que você vem passando para eles? A gente tenta mostrar para eles a importância de você entender o que é o certo e parar de colocar conteúdo falso na internet. O grande problema, gente, é que as pessoas não têm o conhecimento. E tem uma coisa também nas redes sociais, é que assim, ó, essa questão do ódio, essa questão da ofensa. Eu posto um conteúdo, aí aparece gente lá xingando. Eu já bloqueio. Nas minhas redes sociais, eu não aceito falta de respeito. Você pode não concordar com a minha posição, eu vou receber o seu comentário, eu vou ler o seu comentário, eu vou tentar entender e vou tentar responder sem ofensa. Primeiro, que não... todo mundo pensar igual, isso não existe, gente, numa democracia. Cada um diverge e a divergência das ideias é que faz a gente crescer. A gente tem que pensar diferente, senão a coisa não vai para frente. Então, a gente tem os lados, tem o lado esse, o lado aquele, isso faz parte. Agora, você chegar e falar uma besteira ou ofender alguém, então o que as pessoas me falam? Elas dizem assim, olha, Leila, eu adoro os teus comentários sobre política, mas eu não me manifesto porque as pessoas ficam atacando. Gente, eu tenho amigo petista, comunista, marxista, socialista, todo mundo, porque eu li todo tipo de gente interagindo. Mas você aceitar a ofensa de forma nenhuma. Então, assim, a gente tenta colocar para as pessoas que não existe só um lado. O meu lado é certo. O meu primo outro dia me chamou de comunista, porque eu fiz um comentário contra o governo. Aí eu perguntei para ele se ele sabe o que é comunista. Porque agora eu estou me contrapondo a um fato, a um ato falho do governo, eu sou comunista? Meu Deus do céu, isso aí... Mas, claro, eu não posso exigir dele que ele tenha um conhecimento que eu sei que ele não tem. Mas eu não vou brigar com ele por isso. Eu acho muito feio as pessoas se ofenderem e terem discursos de ódio na internet. Isso é ridículo, isso é horrível. Isso aí é voltar no tempo. Mas isso daí, doutora, acontece muito de a gente discordar das opiniões das pessoas ou a gente está apontando a nossa opinião. Aí que acabam ofendendo a gente, excluindo comentários, bloqueando, que a gente acaba sendo verdadeiro, fala o que pensa, né? Daí, assim, e é igual a senhora falou, tem os dois lados, eu posso concordar e posso não concordar. Concordando ou não concordando, a gente tem que respeitar, só que aqui acontece muito disso daí de não concordar com suas opiniões. Isso que é uma cidade pequena, né? Mas aí também você tem que ver muito que é o grau de qualificação das pessoas. As pessoas simples, elas têm muita dificuldade de entender. Então, elas tentam entender e elas compram a ideia de quem elas admiram. Então, talvez a pessoa, às vezes, por não entender, mas o fulano falou, então eu vou com ele, sabe? Mas, assim, divergir de pensamento é a coisa mais natural do mundo, minha gente. Sim. Agora, com respeito, sabe? A gente pode ter vários grupos pensando e pensando de formas diferentes. Agora, o problema é a tal doença. Não falou o que eu quero ouvir, eu vou te bloquear. Ou vai lá, enche de desaforo, xinga. Isso aí é horrível. Isso aí é falta de educação, para ser bem sincero. Sim. Nós enfrentamos isso há um tempo atrás aqui pelas redes sociais aí, públicas, que você fazia determinados comentários e se não fosse de acordo com os administradores da página,
eles te bloqueavam, ou bloqueavam seu comentário. Então, nós tivemos uma pequena perseguição. Eu vou falar para vocês o seguinte, se você está embasado em conhecimento técnico, não importa o que os outros falem, você tem que fazer o que é o certo, que é dar a informação correta. Você não pode colocar um conteúdo que não é o correto. Quando eu falei aí em Eldorado que o Baber não ia passar a candidatura dele porque ele estava com a filiação errada, eu quase fui excomungada, sabe? Soltaram me bater, tá? Mas estava na lei, gente. Estava na lei, não tinha o que discutir ali. Aí teve todo aquele problema que convenceram ele a fazer toda a campanha, tá? Para depois a gente ter que fazer eleição de novo. Para que gastar 2 vezes? Para que fazer o povo passar por tudo isso? Mas é a teimosia. Nós queremos que seja assim, vai ser assim. Então se estrepa, meu filho. Vai fazer o quê? Democracia é o que a maioria escolhe. Quer escolher um palhaço para botar no governo? Escolhe. A maioria vence. E os 4 anos vai ser aquilo que o povo escolheu. A gente tem que respeitar. Eu tenho a minha opção de voto, tá? Agora ganhou o outro. O que eu vou fazer? Vou bater no povo que votou nele? Não, tem que aceitar. Vou me estrepar junto, porque a gente está todo mundo no barco, mas eu vou ter que aceitar. Sim. Ô, doutora, eu costumo falar que se tem uma coisa que a maioria, né, do político tem medo, é da opinião pública. Nossa opinião é uma ferramenta muito poderosa. Infelizmente, muitos não fazem uso dela, né? Outros até porque com medo de sofrer uma represália, como eu já sofri, como o Rodolfo já sofreu também. E, infelizmente, aqui em Eldorado acontece muito disso. Na sua opinião, o político ele tem que estar preparado para ouvir tanto a crítica construtiva como uma crítica, se for destrutiva? Como é que ele deve reagir às críticas? Olha, tu faz uma pergunta super importante. A pessoa pública é diferente da pessoa privada. Se alguém me ofender, eu faço um print, vou e denuncio e peço indenização por danos morais, danos à honra, danos a tudo. A pessoa pública, ela não parte desse princípio. No momento em que eu me candidato, eu estou ciente de que eu vou ser atacada, e eu estou ciente que eu vou ter pessoas que vão gostar de mim e pessoas que não vão gostar de mim. E vai ter gente que vai me atacar, mesmo às vezes sem fazer nada, o povo inventa, tá? Então, a pessoa pública, ela tem que saber que isso vai acontecer na vida dela. E a justiça entende também assim. Quem se coloca numa situação pública está sujeito a sofrer críticas, tá? Então, não vai ganhar indenização por isso. É diferente se vocês ofenderem a moral, ofenderem a honra daquela pessoa, tá? Aí, isso é uma outra situação. Agora, dizer que o cara não presta como prefeito, ou que ele está fazendo tudo errado, ou isso ou aquilo, pode falar, não tem problema. Mas fale com fundamento. Prova, mostra o erro. Olha, aquilo ali está errado, tá? Tem que fazer prova. Agora, eu me lembro eu adoro os meus casos, né? Eu me lembro de uma campanha eleitoral em Eldorado, que eu fiz um comentário no Facebook, e o Gaúcho me processou, porque eu não poderia ter feito aquele comentário no meu Facebook, e pediu para que o juiz mandasse eu tirar da minha publicação, né? E aí o juiz teve o processo, eu fiz a defesa, coisa e tal, e eu ganhei ação, porque o meu Facebook, ele é o conteúdo que eu coloco, eu sou responsável pelo meu conteúdo, mas a minha livre manifestação, ela tem que ser respeitada. Claro que nem o juiz falou, se eu tivesse feito algum comentário que atingisse a moral ou a honra de quem se sentisse invadido ou ofendido, ele poderia ter entrado com os danos morais. Mas eu, como sou advogada e não sou besta, claro que eu não ia publicar algo que eu não pudesse provar, né? Eu até falei, quer processar? Processa, meu filho, eu não tenho medo de processo. Pode processar à vontade,
Agora, claro que eu sei, qualquer pessoa sabe que tudo que você publica, você é responsável pelo aquele conteúdo. E na política você tem que provar. Sim. Nos últimos dias vem acontecendo algo semelhante ao que a senhora acabou de nos falar, sobre manipular imagens, vincular imagens, e do jeito que está o Dourado, a tendência é só piorar. Então, é bom fazer essa live com a senhora, que a senhora já está explicando, esclarecendo algumas dúvidas, e assim, é bom que a própria população acaba se tornando mais consciente e acaba tendo mais noção daquilo que pode e deve fazer e aquilo que não pode fazer, sabendo que corre o risco de receber um processo. Ah, isso aí, assim, ano eleitoral, principalmente, depois que passa a eleição, o povo se acalma um pouco, mas ano eleitoral, principalmente nas cidades pequenas, as pessoas se acham no direito de fazer e falar o que elas querem, fazer o que elas querem, só que hoje já não é mais assim. É como eu estou falando, hoje, fake news, informação falsa eleitoral da cadeia. Então, vamos se organizar. Hoje, qualquer comentário, qualquer publicação, qualquer print ofendendo alguém, você sabe que é só a polícia tem acesso ao IP de cada um, né? Então, ela acha quem foi que lançou aquela informação falsa, e o cara vai responder. O problema na campanha eleitoral é que uma informação falsa, por causa do período de campanha, e a justiça que é lenta, às vezes não dá tempo de recuperar. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você publica, porque você está causando um crime e tem que ser cobrado sim, não tem mais desculpa. Quando você lança uma informação na internet, você tem que olhar se aquela informação é verdadeira, de que conteúdo você tirou aquilo. Não é ficar só republicando coisa louca, do nada. Tem que saber por que crime. Quem publicar, minha filha, é dano moral. Pessoal, acho que nós tivemos um pequeno probleminha técnico aí, doutora. Agora sim, agora estamos ouvindo. Agora voltou. Conseguiram entender o meu pensamento? Conseguimos. Sim. Hoje, principalmente com o WhatsApp, assim, você cria grupo com centenas de pessoas, você vincula uma informação e são raros as pessoas que vão realmente procurar saber se aquela informação é verdade ou não. E muitas das vezes, mal lê e já compartilha para outros grupos e se torna aquela bola de neve. Centenas de pessoas compartilhando informações inverdadeiras. É verdade. Por isso que o WhatsApp limitou o compartilhamento. E também é proibido o disparo em massa nas eleições. Porque hoje você vai replicar um conteúdo, tem que fazer de 5 em 5 no WhatsApp. Porque você não pode sair disparando para todo mundo, que eles consideram disparo em massa, né? Para tentar evitar isso. Mas ninguém consegue, como é que eu posso dizer? Ninguém consegue segurar. É só você lendo, você tem que raciocinar a informação que você recebe na internet. Raciocinar aquilo que está recebendo, informando. Senão você vai acabar causando um dano sem tamanho. E isso a gente vê muito em relação a todo tipo de conteúdo. Meu Deus do céu, eu já recebi cada absurdo no WhatsApp com imagem de pessoas que eu conheço, e as pessoas, elas republicam assim como se nada fosse. Elas não têm noção do dano que aquilo pode estar causando para aquela pessoa que está sendo exposta, né? O que acontece muito, esses negócios de corrente. Uma pessoa pega, apenas compartilha e marca, igual o Facebook, marca 20, 30, 40 pessoas aí e caiu nas redes sociais para você... Você não segura. É muito complicado. Até você conseguir desvincular aquela mentira sobre você. Quantas pessoas já viram, já visualizaram, já responderam, já comentaram, já compartilharam também.
Tem até sites especializados em informar se uma notícia é fake ou se ela é real. De tanta informação falsa que tem. Outro dia eu vi uma informação, meu Deus do céu, o povo consegue publicar cada coisa que às vezes eu fico assim, que é tão óbvio. Aquela situação da mulher que publicou o caixão com pedra dentro. Aí todo mundo disparou aquela informação que estavam botando os caixões com pedra dentro. Aí a polícia foi acionada e a mulher teve que se retratar e gravou um vídeo pedindo desculpa. Mas olha a cabeça da mulher, mas tem que bater uma criatura dessa. Gente, o caso de saúde pública, uma pandemia, e as pessoas estão brincando com coisa séria, mas tem o que na cabeça uma criatura dessa, Jesus? Infelizmente, ainda há pessoas que agem de má fé. Mas às vezes eu não sei nem se é má fé ou é burrice mesmo, sabe? Porque tem coisa, sinceramente, tem coisa que eu não consigo, que nem aquela história que estavam ali fazendo campanha para fechar o Congresso, fechar o STF. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem que o povo não conheça a Constituição, que deveria estudar a Constituição, principalmente quem vai concorrer a cargo público, mas assim, é impossível fechar Congresso, é impossível fechar o STF, isso não existe, meu Deus do céu. Então, onde é que o povo tira esse raciocínio? Eu não sei, eu sinceramente não sei. Doutora, você é a favor ou contra o fundo eleitoral partidário? Eu sou, apesar de eu ser advogada eleitoral, eu sou totalmente contra o uso de dinheiro público em campanha eleitoral. Totalmente contra. Eu acho que, aos poucos, com as redes sociais, a gente vai começar a fazer campanhas mais baratas e as vaquinhas eleitorais, que são essa nova forma de financiamento coletivo, que por começar agora dia 15, elas vão fazer com que as pessoas aprendam a fazer uma campanha diferente. Esse ano não vai dar para cortar o fundo eleitoral, porque as campanhas estão aí em cima. Mas no futuro, o povo tem que fazer uma pressão para que não se use mais dinheiro público em política. Eu gosto muito da ideia da vaquinha eleitoral. Eu acho que cada partido tem que buscar apoiadores e os candidatos também entre os seus. Olha, eu quero que um de vocês seja candidato. Então, eu vou apoiar através da vaquinha lá com valor, para que você possa desenvolver a sua campanha, mas sem usar dinheiro público. Até porque eu vou falar uma coisa para vocês, não chega no candidato a vereador o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, tá? Esse dinheiro não chega na ponta, esse dinheiro acaba ficando na executiva nacional, na executiva estadual, e ele acaba financiando a política das grandes cidades. Agora, vai na rua aí e pergunta para o pessoal, os políticos, quem é que recebeu o dinheiro de fundo partidário para a campanha? Quem é que ganhou? Para aquele que precisa, não chega, né? E eles acaba tendo os casos dos laranjas também, né? Tem. Porque daí se usa esse dinheiro para um monte de coisa que não serve. O que os partidos têm que melhorar é a forma de fazer. O partido, muitas vezes os partidos, eles pensam na campanha 3 meses antes da campanha, e um partido tem que começar a trabalhar política os 4 anos. E no último ano, começar a buscar preparar os seus candidatos, se tornar conhecido, colocar suas ideias, para que as pessoas possam dizer, quando chegar na hora do financiamento coletivo, a pessoa diz, olha, eu vou investir naquele partido. É isso que vai ser o futuro, é isso que o TSE já está trabalhando. Por isso que o TSE liberou as vaquinhas eleitorais, para que o povo possa ajudar. E por isso que ele proibiu o financiamento por parte de empresas, porque isso aí estava descarado que era corrupção. Mas eu sou contra, sim. Doutora, aproveitando a pergunta do Leandro, quero fazer algo que é semelhante. Os norte-americanos, eles não têm aquela obrigatoriedade com o voto.
O que a senhora tem para falar sobre isso? A senhora é contra, é a favor? Olha, eu acho que no Brasil existe não é uma má interpretação da questão do voto, tá? Essa semana ainda eu vi uma palestra de um cientista político falando sobre isso. Você, no Brasil, tem a obrigação de votar porque nós não temos a consciência ainda da importância do voto. A gente vota para o Big Brother, a gente vota. Aí a pessoa não quer votar no cara que vai mandar na vida dela. Entendeu? Uhum. Aí, o que acontece? Você é obrigado, o dia que o povo brasileiro tiver consciência da importância do voto, não precisa constar mais na lei que ele é obrigado a votar. Mas também tem uma outra coisa. Por que tem muita gente que diz que o voto no Brasil não é obrigatório? Porque quando você vai votar, você tem a opção de votar em branco, que tem aquela teclinha branca lá, Sim. e você tem a opção de anular o seu voto. Anular o voto é botar qualquer número que não corresponda a nenhum candidato. Aí você aperta lá e anulou seu voto. A multa eleitoral custa R$ 3,50 se você não votar. Então, quer dizer, onde é que está a obrigação de votar? Sim. Entendeu? A questão é que é a consciência. Por que é que eu tenho que votar, meu Deus do céu? Eu tenho que votar porque isso vai transformar a minha cidade, isso vai atingir a minha pessoa. Quando eu precisar de um hospital, eu vou aonde? A escola das crianças, né? A educação das pessoas. Então, se eu vou botar qualquer pessoa lá, eu boto o espantalho. Mas não é assim. Você tem que aprender a ter consciência de que você tem que escolher gente boa para a política. E gente boa não é o cara que dá tapinha nas costas, não é o cara que paga cerveja, paga churrasco. Gente boa é quem tem compromisso. Compromisso sério. Gente que tem interesse em fazer o bem para o povo. Sim. Seria legal, claro que né, na doutora? campanha todo mundo tem interesse, depois é que mostra. Pode falar. Seria legal se tivesse uma seleção, as pessoas fossem avaliadas para ser candidato a prefeito e candidato a vereador. E muitos que a gente vê assim não tem esse perfil, não tem essa competência, que fica ali igual alguns que a gente percebe. Não estou falando em Eldorado, assim, a nível nacional mesmo. E está ali só para receber o valor e ir embora. Isso que acaba dando uma rejeição tão grande com a população. Não vou citar o nome do rapaz, né? Tem um rapaz que é vice-prefeito em uma outra cidade, não mora na cidade, vai na cidade tipo 2 vezes ao mês. Que responsabilidade essa pessoa tem com o município? A questão, existem partidos, hoje o único partido que faz seleção para os seus candidatos é o Partido Novo, tá? Ele criou um processo seletivo. Claro que nas cidades pequenas é difícil, porque nas cidades pequenas os partidos têm que rezar para quem quer participar da campanha eleitoral, principalmente as mulheres. Mas nas cidades grandes existem os processos seletivos. Eu acompanho o trabalho do Novo também, e eles fazem esse processo para dizer, olha, fulano de tal foi avaliado e tem o perfil que a gente quer para ser candidato. É o único partido que faz processo seletivo que eu conheço, tá? Os demais seguem a política normal, assim. E em relação a esse vice-prefeito, teria que, aí é critério da cidade, né, e dos seus munícipes, saber se ele está cometendo algum ato falho ou não votar mais também. Porque o problema é assim, a gente vota e tem que esperar 4 anos para tirar. Ou ele tem que aprontar alguma coisa para sofrer um impeachment. É por isso que os processos de impeachment vão se tornar cada vez mais corriqueiros, porque é a ferramenta que a gente tem para tirar as tranqueiras do caminho, entende? Então, a gente tem que usar as ferramentas que tem, ou esperar os 4 anos. Só que 4 anos numa gestão pública é um problema sem fim. Por isso que tem que aprender a votar. Positivo. Doutora,
aproveitando essas perguntas, o que tem sido o seu ponto de vista em relação ao jornalismo em rede nacional? Que não estou aqui criticando um canal ou outro, muito pelo contrário. Só que, às vezes, a gente percebe que cada canal publica a mesma informação de formas diferentes. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não assisto mais TV faz 2 anos. Desde que esse conteúdo de rede social começou a girar e que todos os tribunais, jornais, revistas estão na internet, eu não assisto mais TV, tá? A TV aberta, ela mais uns anos, ela não vai existir mais também, tá? O jornalismo se prostituiu por dinheiro, tá? Por isso que a gente vê um canal falando bem do cara e outro canal falando mal. Quem é que está falando bem? Quem está recebendo um benefício por isso? Quem é que está falando mal? Quem perdeu o benefício por isso, entendeu? Ou quem tem algum outro interesse que a gente às vezes não sabe, que o povo normalmente não sabe. É por isso. Então eu procuro conteúdo aonde? Eu procuro conteúdo nos canais das redes sociais que tenham informação técnica, tá? É isso que eu busco sempre, para a gente evitar de pegar uma informação desencontrada, porque as informações nas redes sociais, elas estão em tempo real. Então, caiu a notícia, tá na hora ali. Aí você vai ter que confirmar se aquela notícia que é colocada tem algum fundo, um conteúdo técnico naquilo, se tem uma verdade naquilo, entende? Então, não adianta só receber informação. Infelizmente, a TV aberta, ela vai acabar. Olha, quer um exemplo que já acabou? Tiraram do ar os desenhos animados. Sim. Não pode mais ter desenho animado. Por quê que não pode ter desenho animado na TV? Porque os comerciais faziam com que aquilo se tornasse um problema. Então, foi lá o Ministério Público, não sei quem, e decidiram que não podia mais ter, não poderia mais ter venda, influência da venda de brinquedo nos comerciais, tá? Como é que uma TV vai viver sem os anunciantes? A TV vive da venda dos anúncios, sim, né? Hoje, o YouTube é o canal mais visto do mundo. O YouTube é o primeiro, o Facebook é o segundo e o Instagram é o terceiro. Por que o YouTube é primeiro? Porque as crianças estão tudo no YouTube. Sim, porque sim. O YouTube virou a babá. Tem desenho, tem todo tipo de desenho, tem todo tipo de conteúdo para criança. Então, as crianças migraram todas para o YouTube. Aí, o que acontece no YouTube? Entre um desenho e outro tem anúncio. Tem as propagandas, sim. Entendeu? Sim. Tem as propagandas. Então, o futuro está nas redes sociais. Entendeu? Claro que daí depois entra aquela questão de conteúdo adequado. Mas uma coisa também que é importante é assim, ó, rede social não tem, ela é livre. Ela não tem controle ainda de, como é que a gente chama aquele controle que a TV tem? Ai, meu Deus, só me fugiu o nome lá. Aquele controle de idade. Sobre idade, sim. Os programas têm que ter uma idade para acessar, coisa e tal. Classificação etária. Exatamente, faltava a palavra, classificação etária. A internet não tem isso. Agora deu aquela briga toda com o Gustavo Lima, porque ele fez uma live e tomou cachaça para 10 anos, mais ou menos, na live dele. Aí o povo caiu de pau em cima. Aí depois foi Eduardo Costa e tomou mais 10 vidas de cachaça também. Aí o povo caiu de pau em cima, porque eles estavam sendo maus exemplos. Mas, meu Deus do céu, a internet é livre, assiste quem quer. Aí, na live do Eduardo Costa, lá do Cabaré, eles até colocaram lá que era exclusivo para maiores de 18 anos. Mas a internet é um universo que é livre. A gente está conversando aqui de boa. Talvez poucas pessoas estão vendo agora, mas esse conteúdo vai ficar publicado e as pessoas vão acessar no futuro, entende? Sim. A internet funciona diferente da TV. As pessoas olham o conteúdo mais depois que a live acontece do que na hora que ela está acontecendo.
Sim, aí para ter o acesso no caso, o vídeo, é muito mais fácil. Porque na TV, passou a programação, se você não tiver a TV paga, você não consegue mais. Aí você assiste a hora que você quer. Ah, agora eu quero ir lá ver a live de não sei quem. Aí eu entro lá no YouTube e assisto a live, tá lá gravada? Eu assisto a live, ou no canal do cantor, ou de quem seja lá. Por isso que a gente está falando, isso aí é uma coisa importante para falar para vocês. A gente vai ter agora, talvez, por causa da pandemia, convenções virtuais, sabe? E isso também é uma coisa diferente. O TSE está vendo ainda, não foi lançado nenhuma resolução sobre isso, mas conforme for, principalmente a cidade de São Paulo, que está com um problema sério no controle da pandemia, as convenções dos partidos talvez seja virtual, tá? Então, assim, a internet veio, gente, para mudar, e a pandemia está ajudando isso, a que tudo seja online. Hoje em dia tudo é online. Para que eu vou sair de casa para fazer reunião? É só eu entrar num canal que tenha salas virtuais para a quantidade de pessoas que eu preciso, e eu faço a reunião, se produz muito melhor. O pessoal já está chegando à conclusão de que fazer reuniões virtuais tem mais produtividade do que você fazer presencial, porque você fica perdendo muito tempo na presencial, além de ser mais econômico. Sim. Usando o exemplo, a Câmara de Vereadores aqui de Eldorado, porque nas últimas sessões, se tivesse meia dúzia de pessoas, era muito. Então... As pessoas não vão. E boa parte da sessão, quando... Boa parte da sessão que tem... Sim, boa parte da sessão que tem aqui, doutora, a galera assiste tudo pelo YouTube mesmo. Às vezes a imagem é um pouco ruim, o som está um pouco ruim, mas eles procuram mais assistir pela internet. Na internet, às vezes, tem 50, 60 pessoas assistindo. Presencialmente, vai lá, tem uma meia dúzia, igual o Ederson falou. É verdade, porque isso é errado pela internet. A rede social é um caminho sem volta, é o futuro. Por isso que eu falo, quem souber investir e vender a sua imagem na internet, isso aí é o futuro. Não tem mais o que você discutir. E a responsabilidade de quem posta conteúdo, a responsabilidade de quem publica conteúdo vai ser cada vez maior. Sim. Ô, doutora. Mais alguma pergunta? Sim. Agora um pouco mais sobre a parte jurídica. A senhora tem defendido muitos casos aí sobre as fake news referente a candidatos e pré-candidatos, no caso. A gente está começando a campanha agora com as pré-campanhas, né? Sim. O que é a pré-campanha? A pré-campanha é a possibilidade de você já dizer desde agora que você vai ser candidato, desde que cumprindo as regras lá certinho, né? Mas assim, a gente tem que aguardar agora para ver o que vai começar a acontecer de erros, porque as pessoas têm muita dúvida, mas nem tudo que elas postam é errado, digamos assim. Você não pode pedir explicitamente o voto, mas você pode pedir apoio. Eu já recebi o WhatsApp aí da Eldorado de pré-candidatos pedindo apoio. Entendi. Né? Então, isso aí já começou. Então, assim, claro que começar muito cedo desgasta um pouco a imagem da pessoa, mas é critério de cada um. Querer se anunciar pré-candidato agora ou não, esperar mais perto da convenção, da campanha, é critério de cada um. Mas pode fazer assim, sem nenhum problema. Os casos vão acontecer depois, né? Aí quando começar a campanha, quando começar a campanha que o bicho pega. E o ano passado teve aquelas questões de cadastramento de biometria, aí com a pandemia algumas coisas se modificaram. Então, as pessoas que não fizeram esse cadastro, elas não vão ter mais problema com a biometria? Pelo menos para essa eleição? Não vão ter, por causa da dificuldade do acesso. Até onde eu sei,
elas não vão ter problema, não. Até porque seria impedir as pessoas de votar por uma situação que elas não criaram, né? Então, eu acho que a justiça eleitoral é uma justiça muito inovadora, é uma justiça muito ágil para algumas coisas e foi certo fazer isso, sim, para não impedir as pessoas de votarem. Mas, doutora, posso estar enganado, mas não teve também uma pequena parcela sobre referente às pessoas para poderem receber o auxílio emergencial? Porque quem tivesse problema com o CPF não conseguia se cadastrar no auxílio emergencial. Então, essa liberação da obrigatoriedade da biometria também tem a ver com o auxílio emergencial? Olha, eu creio que a questão da biometria não foi a questão do auxílio, tá? O problema da situação do CPF é que se descobriu que tem muita gente no Brasil que não tem CPF ainda, que são chamados brasileiros invisíveis, né? E aí deu aquela bagunça lá na Receita Federal, tinha fila para gente para regularizar CPF, ou o pessoal porque assim, existem situações que fazem com que o seu CPF fique irregular. Sim. Entendeu? Uma delas, eu não posso dar a informação errada, mas eu não sei se ela tem a ver com também a questão do título. Se não me engano, tem. Depois a gente pode até fazer uma postagem sobre isso. Agora não me vem na cabeça. Mas a questão maior ali foi o CPF mesmo. Eu acho que a questão da biometria foi em função da pandemia. Ah, tá. E daí não dá para corrigir o problema a tempo, entendeu? Então é melhor liberar. Ah, entendi. Rodolfo, tem mais alguma pergunta, Rodolfo? Não, tranquilo, galera. Doutora. Assim, as dúvidas vão surgindo com o passar do tempo. As dúvidas vão surgindo com o passar do tempo, né? Na verdade, o assunto é muito longo, mas senão nós vamos ficar 4 horas falando aqui. Mas nós podemos marcar outro dia também, né? Podemos, ou pode ter um assunto específico, e daí a gente pode fazer sim. Agora, quando se aproximar a campanha, vai acontecer muita coisa ainda, meu Deus do céu. Doutora, nós temos alguns questionamentos que sempre surgem no decorrer das lives e principalmente no final delas. E a gente sempre deixa a critério do entrevistado se ele quer estar respondendo essas perguntas depois, né, depois que a live é encerrada. Então, eu faço essa pergunta à senhora também. A senhora aceita responder algumas perguntas aí que surjam depois de encerrada a live? Mas eu respondo todas e mais as outras que forem surgindo e as outras também. Porque o objetivo é a gente educar as pessoas. A gente tem que educar para as cidades melhorarem, para as coisas começarem a fluir, porque é muito triste a gente chegar na cidade que a gente gosta, independente da cidade, e ver ela só indo para o buraco, sabe? É muito triste. E ver as pessoas que precisam realmente do auxílio do município passando fome, morrendo porque não tem hospital que presta, ou por uma série de coisas. Sempre vou rebater e sempre que eu puder educar as pessoas, eu vou fazer. Nem sempre é o que elas queriam ouvir, mas é o que está na lei. Vai fazer o quê? Né? Vocês querem encerrar? Doutora, sei que a página da senhora, o perfil é da senhora, no caso, mas nós estamos falando por causa do decorrer do tempo, da hora da live. Sim, o povo vai morrer. Cara, nem eu jantei ainda. Então vamos encerrar. Sou eu que tenho que encerrar? A senhora que faz aí suas considerações finais. Bom, então assim, para quem resistiu bravamente ainda até agora, eu quero dizer que a gente precisa se educar, sem parar. A informação, ela está voando cada vez mais rápido, muita informação, está dando um nó na cabeça do povo. Agora você imagina receber esse monte de informação sem conhecimento. Aí vai virar uma loucura total. Então, assim, meu Deus do céu, meu povo, vamos se educar para a política, vamos tentar melhorar a nossa cidade, tem que começar de baixo para cima. Quando as cidades começarem a ficar boas,
a gente vai levando isso para cima até a gente conseguir arrumar o governo federal, porque eu não vejo outra forma. E tentar depois na próxima campanha, lá em 2022, ter uma consciência muito maior. A minha contribuição é poder informar do jeito certo, né? E isso aí eu vou continuar fazendo até morrer ou até ficar louca, uma das duas, o que vier primeiro. Tá bom, meus queridos? Tá ótimo, doutora. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Gostaria de passar a palavra para o Rodolfo aí para ele fazer esse encerramento. Doutora, muito obrigado por ter recebido a gente, né, dentro da casa da senhora, que pela internet acabamos entrando aí. Eu peço assim para todos que compartilhem a nossa página, curtam a página, e são só informações verdadeiras. A nossa missão, que a gente quer passar para a população, é passar a verdade e mostrar à população o que ela tem por direito, que é dela. Muito obrigado, doutora. Deus abençoe a senhora. Uma boa noite para vocês, e logo a gente vai se encontrar pessoalmente. Mas vamos fazendo live, né? Opa, com certeza, doutora. Aí a gente vai fazendo live, tá bom? Um abraço. Tá ótimo. Posso desligar? Um abraço, então? Pode sim, doutora. Muito obrigado. Valeu.